Oi, Olá, boa tudo noite. bem? Tudo bem? Boa noite. Como está, doutora Cláudia? Tudo bem, graças a Deus. Como é que está? Graças a Deus, estamos aqui, né? Trabalhando bastante. A doutora Raquel aí, nossa Doutora presidente. Raquel. Doutora Raquel, quer entrar um pouquinho, falar uma boa noite aqui? Me manda o convite aí que eu Tava com saudade aqui do Insta da OAB. tava com Essa luz saudade. aqui tá meio. É, A gente tá precisa. muito escuro aqui, Cláudia. Não, tá bom, tá tudo Tá ótimo. muito alto o áudio. Não, tá tudo certinho. O meu, todo mundo tá me ouvindo bem? Doutora Aí eu tô ouvindo. Emília, então tá bom. Boa noite. Deixa eu só mandar aqui para Val. Olha, vai ser a primeira vez que eu vou fazer essa live aí com. Nós vamos ficar em 4 pessoas, né? Vamos. Aprendi com você, viu, doutora Cláudia? Olha, mas eu não fiz ainda não, viu? Só vi o pessoal fazendo, mas Tem ainda que não dar certo aí. fiz. Vai dar tudo certo. Vamos conversar bastante aqui. Doutora Val. Carol, eu já te mandei o convite. Vou mandar para Val agora. Vamos lá. Tem tantos seguidores aqui, aí tem que Olha procurá-los. lá, que Ainda bom, bem, né? tá? Ainda bem. Ah lá, não está permitindo. Como é que será? Gente, depender da tecnologia é assim, ó. Eu te mandei o Será que convite, Carol, tá deixando mandar. Pelo menos eu já mandei para as duas. Vamos ver se será que elas. tem que entrar? Será que tem que entrar todas ao mesmo tempo, Cláudia? Não, não precisa não. Seu irmão também tá aqui, ó, nos Ó, prestigiando. Seja bem-vindo, boa é, noite. tá fazendo direito, né? Ah, Procura advogado. legal. Tem que se Muito atualizar. bem. Doutora Thaís, seja bem-vinda. Ah lá, a doutora Marisa já sabe, ó, a telinha vai se dividir em quatro. A gente só precisa Então, doutora Marisa, a gente só que as precisa meninas saber como é que consigam elas. entrar. Eu recebo o convite para assistir. Não... Será que eu tenho que fazer aqui? Deixa eu ver se eu consigo chamar a Carol. Veja aí. Não, não consigo não. Que estranho, meninas. Era para vocês estarem entrando aqui. Vai sobrar tudo para doutora Ju sozinha? É, não, a gente vai dividir aqui o tempo, hein, gente? Para as meninas estarem aqui participando. Bom, enquanto a gente vai resolvendo essa questão, para ver se a gente consegue que elas entrem, só para a gente não, É, ou elas fazem o é, pedido aí, pra ver se para a gente não ficar perdendo a muito doutora Rita. tempo. Doutora Rita, boa noite. Doutor Rafael. Vamos fazer uma pequena apresentação aqui. Nossa live de hoje, então a gente vai conversar um pouquinho sobre um 35, que é as plataformas digitais do INSS, com a Comissão de Direito Previdenciário, que a doutora Juliane é a presidente. A gente vai dividir o tema com a doutora Carolina e também com a doutora Val. A gente só está tendo um probleminha técnico delas conseguirem entrar aqui na live, mas enquanto a gente vai resolvendo isso, a doutora Ju já vai então se apresentar para vocês e falar um pouquinho aí quais são essas plataformas remotas do INSS que a gente vai conversar um pouquinho. Muito obrigada por ter Isso. aceito o convite e estar aqui conosco. Fique à vontade. Obrigada, doutora Cláudia. Alguém que souber aí sobre fazer a live, mais de 2 pessoas que puder ajudar a gente, porque não sei por que elas não estão conseguindo. Qualquer coisa, no outro tema, a gente vira, eu saio, a Val entra, aí a Val sai, a Carol entra, a gente vai vendo. Bom, em primeiro lugar, né, agradecer a nossa diretoria, doutora, em nome da doutora Raquel, agradecer a presença de todos aí que estão querendo se atualizar, né, na área previdenciária,
que realmente é uma área que tem sido assim, várias mudanças em pouco espaço de tempo, né? Tá complicado até para a gente acompanhar toda a situação. Então, a nossa comissão de direito previdenciário aqui da OAB de Valinhos percebeu que os advogados eles estavam com algumas dificuldades, né? Desde, por exemplo, fazer um acesso ao INSS digital, porque principalmente com a pandemia veio essa necessidade de acessar essas plataformas, né? Porque as agências estão fechadas e muitos advogados querem advogar na área previdenciária e não sabem nem como começar, né? E hoje a gente tem várias plataformas, vários meios de a gente acessar o INSS. Então a gente começa desde o início, vamos dizer, o segurado ele sempre teve essa dificuldade, né, de acessar o órgão previdenciário. Isso, Cláudia, da época das agências, não sei se você lembra, mas aquelas filas quilométricas, né? Então, o acesso ao órgão previdenciário sempre foi muito difícil para o segurado. E foram tentadas alternativas aí para melhorar. A primeira alternativa que veio foi através do agendamento no 135. Então, o 135 foi o primeiro que veio, inicialmente, em 2012, lá só para agendar, né, para evitar aquelas filas quilométricas. Mas, por N motivos, né, a situação era complicada para o segurado entender como é que fazia, para ligar no 135. Toda essa situação também gera uma dificuldade para o segurado. Então, depois de 2012, a outra alternativa, mesmo com agendamento, o que aconteceu com o agendamento? Ficou uma fila virtual, né? A fila passou de física para uma fila virtual. O agendamento começou a ficar muito distante, então ficou essa fila virtual, não resolveu muito problema. Então, em 2018, veio um aplicativo Meu INSS. Na verdade, só pelo site inicialmente, né? O aplicativo veio, na verdade, com a pandemia. Então, o Meu INSS foi mais uma alternativa para desafogar as agências, né? E muitos advogados até não usavam muito, né? Porque... Dá licença. Desculpa, gente. Imagina, fica à vontade. Não se utilizavam muito, né? Na verdade, a gente tem uma mania de não querer mudar muito o costume. Então, a gente ia na agência, que a gente queria continuar indo na agência. Então, essa mudança da agência para o Meu INSS também foi sentida pelo advogado. Apesar de vários serviços, inicialmente, uma ou outra aposentadoria que podia pedir ali no Meu INSS, né? E depois, esses sistemas eles vão se atualizando e vários pedidos são possíveis de fazer hoje através do Meu INSS. Então, essa mudança também foi significativa para o advogado, tanto que, se eu não me engano, em 2019, a gente teve que oficiar a agência aqui de Valinhos, porque eles não estavam atendendo advogado no horário que teria que atender, né? Certo. Mas se você fosse conversar com o advogado, era um serviço que dava para fazer pelo meu INSS, né? O advogado nem precisaria ir na agência. Mas o advogado fazia questão de estar lá na agência. Então, esse sistema também, o advogado resistiu, mas hoje não tem outro jeito, com a agência fechada, né? E isso veio em 2018. Em 2019, a nossa Comissão de Direito Previdenciário da Seccional de São Paulo fez o acordo de cooperação técnica com o INSS e veio o INSS Digital. O INSS Digital, a gente acessa, né? Você pode acessar por certificado digital ou sem o certificado digital. E você assina o termo de compromisso lá no site da OAB de São Paulo. O INSS Digital, cada seccional tem o seu acordo, né? Certo. Então, lá no site da OAB de São Paulo, você assina o termo de compromisso. E não tô com Covid não, gente, aqui. Tá seco, mudou o tempo. Não tô com Covid não. Só um minutinho. Então, você acessa o INSS Digital, você vai no INSS Digital que vem em 2019, aí você pode acessar com certificado digital ou sem certificado digital.
Você faz o termo de compromisso no site do OAB de São Paulo. Aí vai receber, em 10 dias você recebe um e-mail confirmando, né, que fez aquele termo de compromisso. E aí ou você muda a senha para acessar sem o certificado digital, ou você acessa direto com o certificado digital. Essa que era muitos advogados ligavam para a gente com dúvida. Eu não recebi o e-mail, eu não recebi a resposta. Muitas vezes estava até no spam, né? Ah, tá. E se para receber esse e-mail, se você quiser acessar sem o certificado digital, né? Agora, se você tiver o certificado digital, acesse direto com o certificado, né? Mesmo depois de você assinar o termo de compromisso, né? Tem que assinar o termo de compromisso. E aí o Entendi. INSS Digital, ele também veio com poucos serviços no início, só que ele foi se atualizando, principalmente pela necessidade da pandemia, né? Aham. E a OAB de São Paulo conseguiu uma grande conquista também, isso a gente deve à Comissão Previdenciária aí da seccional. O Certo. OAB de São Paulo conseguiu o guichê virtual, que é um atendimento, né, especial para advogado. É um serviço que está lá dentro do INSS digital e não do meu INSS. Então, isso que os advogados têm que entender, assim, 135 é para alguns serviços, meu INSS é para outros serviços, né? O INSS digital para outros, para advogado, né? E como hoje praticamente todo mundo está acessando pelo meu INSS, ele fica um pouco mais abarrotado. O que a gente percebe também no INSS digital é que as respostas do INSS têm sido um pouco mais rápidas, né? Certo. Então, o guichê virtual, ele acabou dando essa possibilidade de atendimento do advogado. E agora a maior novidade, que veio dia 1º de março aí desse ano, é o 0800 para advogado, que nada mais é do que 135, mas só que esse, tipo, 135 é só para segurado e procurador, né? Às vezes a gente com procurador nem consegue muita informação. Mas o 0800 que foi feito agora é para atendimento só de advogado. É o Certo. 0800 135 0135. Então, você vai ter que ter uma procuração, é isso que é legal também. As plataformas, elas se comunicam, né? Elas se ajudam, né? Para você, por exemplo, fazer no 0800 um requerimento do seu segurado, você vai ter que estar com a sua procuração cadastrada no meu INSS, porque senão a agência não vai te passar informação. Então, se complementam, né? Para você, por exemplo, ser atendido no guichê virtual, você também tem que ter uma procuração cadastrada pelo meu INSS. O meu INSS você vai acessar pelo CPF e senha do segurado, né? O INSS digital você acessa ou pelo certificado digital ou pela sua senha que você tiver atualizado quando receber aquele e-mail, né, de confirmação do seu termo de compromisso. Certo. Então, o 0800 agora é a maior novidade, né? E veio por quê? A gente tem desde 2016, doutora Cláudia, aquela liminar da ação civil pública, que o advogado tinha um atendimento prioritário na agência, né? Que inclusive a gente teve que oficiar aí a agência de Valinhos. Então, esse atendimento prioritário, ele dava direito lá a um guichê só de advogado, né? Ou assim que o advogado chegasse, mesmo sem senha, ele já era colocado na fila de preferencial. E também sem limites de requerimentos, né? Eu poderia ir lá, fazer um, fazer dois, não tinha limite de requerimento. Esse 0800 é nesse sentido também, é para o advogado chegar, fazer sem limites de requerimentos, né? Desde que a procuração esteja cadastrada no INSS, só que tem um limite de ligação, que nem no 135, né? O limite é de 30 minutos. Então, em 30 minutos você faz aí o que deve fazer no 0800. Eu confesso que ainda não usei o 0800, não sei como que, né? No INSS, eles meio que estão fazendo assim, trocando o pneu com o carro andando, né? Porque nem os funcionários direito também se acertam muito. Então, você pode ligar no 0800 e ter algum tipo de dificuldade. Mas tá nesse estado. Vai fazendo, vai dando como tá dando para fazer o requerimento
E também eles vieram para nesse 0800 priorizar para garantir a atividade do advogado que não tem um acesso assim uma internet tão boa, né, para Uhum. acessar meu INSS digital, acompanhar por isso daí. Eu até Então, acho, essa é uma. desculpa te interromper, mas eu até acho que essa resistência dos advogados em querer usar plataformas e utilizar realmente, né, o espaço físico do INSS agora com essa dificuldade fez com que eles criassem o 0800, porque deve ter muita reclamação de muitos que não conseguem ter acesso, né? Essa questão de Sim, ter que com receber o certeza. e-mail com a senha. Muitos não sabem que pode utilizar o próprio certificado digital e aí fica esperando esse e-mail, e aí tem urgência. E são situações que vai trazendo uma insegurança muito grande para o advogado, porque muitas vezes ele está ali, né, num prazo, numa coisa muito urgente. Exatamente, Então, é exatamente. uma insegurança muito grande. E às vezes o advogado acha que tem só essa forma, por exemplo, só um 35, né, para resolver, e na verdade, quando chegar lá no 35, vai ver que está muito limitado, né, o serviço no 35. Eles praticamente estão jogando tudo para meu INSS, INSS digital e o 0800, que é a Uhum. novidade, né? É, Então, o advogado precisa entender que ele tem várias plataformas para trabalhar na área previdenciária e vai avaliar ali, dependendo do que ele precisar, qual plataforma que ele vai se utilizar, né? uhum. Inclusive, a gente meio que fez essa divisão para explicar cada plataforma aí com as nossas outras convidadas, mas a gente não conseguiu colocar aqui as outras duas juntas, né? Eu não sei, eu acho que eu vou ter que sair, daí uma entrar, A aí como gente que vai ser, vai, então? na verdade, o que que precisava ter feito era uma configuração no Hum. próprio Instagram aqui da OAB. Eu não sabia, peço desculpa aí para o Ah, tá. pessoal, foi uma falha técnica aqui totalmente minha. O que que a A gente gente vai tá fazer? aprendendo, A então. gente está aprendendo, gente. Só um pouquinho de É, tá paciência. aprendendo. A gente vai encerrar essa live aqui rapidinho e a Carol já vai abrir uma no dela. Então eu já vou entrar, vocês vão conseguir Ah, tá. ver, tá? Que a OAB já está online e aí a gente vai conseguir fazer às 4. Então a gente vai fechar essa live e já vamos iniciar novamente. É rapidinho, pessoal. Com a Carol. Espera A só um Carol. pouquinho. Então, Isso. aí a Carol vem com a plataforma. Qual plataforma que ela vai vir apresentando? A gente vai entrar nós Ela vem. quatro. Vamos conseguir, Ah, tá. Então tá vamos, bom? vamos tentar, vamos A sair gente aqui. já volta Espera logo. aí, pessoal. Volta Esperem aí, aí, volta aí. gente. Até já. Tchau, Obrigada. tchau. Oi, Carol. Olá, Oi. Ah, agora conseguimos. sim, hein? Conseguimos. Aí deu Agora certo, graças a Olha, Deus. gente, eu virando minha câmera. Pronto. Pronto, deu chamei a certo. Val também. Deu certo. Agora deixa eu arrumar a minha câmera, que tô Aí, parecendo uma bolacha aqui. Deu certo. Pronto. Já tô aí, enviando pro gente, pensei Isso que aqui. vocês iam me abandonar pessoal. lá. Não, ó, Não, imagina. Pronto, pronto. deu certo. Já estamos Nossa, aqui, a já. gente se resolve. Com a tecnologia a gente se resolve. De um jeito ou de outro vai dar certo. Gente, mas estrear assim em quatro. E a Val? Será que Chamei, convidei, vamos lá. conseguiu? Só que agora, se eu for pro WhatsApp, eu saio da live, então alguém tem que ir lá avisar. Eu já Mas eu falo aqui com chamei. ela. Tá. É, Já falo aqui Tá com aguardando ela. a Val. é. Então, Tô. conseguiu? Vamos ver se ela vem vir. Pessoal, Eu vi então, que ela sua hora é muito entrou. Eu vi boa. que ela entrou. É. Então vamos lá. Val, dá um oizinho aí pra gente. Ela mandou um Tá oi escrito, já. Valdenilde não está conseguindo entrar. Vamos convidar de novo. Isso. Vou começar de novo. Bom, a doutora Ju estava trazendo aí pra gente todas as ferramentas que nós temos para estar acessando o INSS. E agora a gente vai começar a falar cada uma delas. Cada uma das plataformas, para daí a gente entrar Isso, aí nas dúvidas do pessoal. Mas, gente, exatamente. tem muita gente que não sabia que tinha todas essas plataformas, viu? Tem muita coisa. Tem muita coisa. E não é à toa que tem tantas ferramentas para que a gente possa efetivamente, né, ter o atendimento. Então, para a gente continuar aqui dando sequência, a doutora Ju já falou para a gente quais são, né, as Isso. plataformas.
já falou pra gente como que é o acesso a essas plataformas. E agora a gente vai falar um pouquinho das diferenças entre essas plataformas. Carol, você quer Certo. começar falando por Claro, quais? vamos lá. Bom, a primeira plataforma que eu vou falar é a plataforma 135, que é o telefone. O 135, ela é um pouquinho mais... Vou usar o termo chatinha, porque ela é cheia de coisinhas, detalhezinhos que nós, advogados, temos que enfrentar. Por exemplo, nós não temos como apresentar procuração no 135. Então, muitas vezes, principalmente se for segurado homem, só ele consegue ligar. A gente não tem, no meu caso, né, mulher, a gente não tem como ligar e eles fazem comparação de voz, a gente não tem como se passar por um cliente, a não ser, ainda bem, graças a Deus, né? Isso até é fraude de identidade. Mas a não ser que seja um processo que nós já tenhamos cadastro e a gente vai falar só sobre este processo, aí a gente consegue. Por exemplo, a gente protocolou um processo numa plataforma remota, INSS digital, até mesmo presencialmente, somos cadastrados como procurador. E aí a gente consegue ligar pelo nosso 135, se identificar e falar, olha, eu sou procurador nesse processo, eu preciso saber disso, disso, disso. Ainda assim, vamos encontrar resistência dentro dos servidores, porque eles não sabem o que fazer. Eles não estão acostumados a lidar com isso. Então, a gente até tem como ligar pelo CPF do cliente e falar, olha, eu sou a procuradora, eu sou a Carolina, cadastrada, tal, passa todas as informações do processo. Às vezes dá. Às vezes não. Uhum. E a gente não tem nem Às como vezes. culpar eles, porque eles não têm como conferir a identidade por telefone. Então, nesse caso, o ideal é que, como na pandemia a gente não consegue fazer isso, mas antes o ideal era pedir para o cliente ligar na sua frente, porque a gente conseguia manter esse diálogo. Então, hoje o equivalente seria fazer uma videochamada com o cliente enquanto ele liga pelo 135. A maioria dos clientes previdenciários não vai conseguir fazer isso. Então, talvez o ideal é orientar muito bem o cliente para que ele peça pelo 135. A maioria dos serviços que estão disponíveis no 135 também estão disponíveis no meu INSS e no INSS digital. Porém, tem alguns que são exclusivos do 135. Um deles é o requerimento de complementação de guia. Por exemplo, quem contribuiu com uma alíquota menor do que a devida, né, que é abaixo de 20%, no caso do segurado facultativo ou do individual, tem que complementar caso ele não se encaixe em uma das hipóteses de alíquota reduzida, que pode ser o meio, baixa renda, e tem alguns critérios da Lei Complementar 123 que permitem a contribuição abaixo de 20%. Mas caso o segurado não faça parte desses requisitos necessários, porque não é qualquer um que pode pagar, eu não escolho pagar menos, eu tenho que preencher uma série de requisitos. Ele vai ter que complementar essa diferença. E essa diferença só é possível requerer a complementação por meio do 135. Antigamente, esse era um serviço exclusivo de balcão. Não existia nem no 135. Com a pandemia, foi aberta a solicitação por 135. Essa é a principal diferença. A segunda diferença que a gente tem Carol, e nesse caso, né, quando Oi. você pede essa complementação no 135, o que acontece? O INSS acaba abrindo uma tarefa lá no meu INSS, né? Aí o segurado Isso, vai pegar pelo meu INSS a guia, né, do valor que é para complementar e pagar. Então, por isso que eu exatamente. falo que as plataformas elas são interligadas. Você acaba fazendo o serviço numa plataforma e termina em outra, né? Exatamente, Mas olha a exatamente isso. dificuldade do advogado, né? Ele é É, contratado para fazer isso e aí ele não consegue falar num 35. Ele tem que orientar é, o cliente a fazer isso. É muito Exatamente. complicado, né? Cria, de é, certa forma, uma insatisfação muito grande. E o que o muito grande. segurado também, ele não se sente capaz muitas vezes de fazer, ele tem medo. É muito comum eles terem medo de pedir errado, de fazer alguma coisa errada, então tem esse desconforto todo. E o advogado também está de mãos atadas, ao mesmo tempo que a gente teve uma grande conquista com essas plataformas digitais, que são pré-pandêmicos, não são novidades da pandemia, exceto o guichê virtual, mas o INSS digital, o meu INSS e o 135 não são novidades. Isso é um avanço, a gente não teve tanto prejuízo como advogados, mas a população teve muito prejuízo. E aí a gente tem que ficar contornando, lidando, uma demora, um sistema que não funciona e acontece.
135 vai demorar muito tempo para ser atendido, principalmente em horário comercial, vai acontecer. Então, talvez seja a maior dificuldade do 135, sejam nesses casos que o cliente não tem como usar, que nós não temos como fazer pelo cliente, a gente precisa que ele mesmo faça. Gente, só um minutinho. Val, tenta entrar com o seu outro Instagram pra gente tentar com esse, porque esse aqui tá dando que você não pode participar com esse. Então, tenta entrar com o outro, vamos ver. Bom, voltando. A segunda plataforma é o INSS, é o meu INSS, que eu costumo falar que é o Facebook do segurado. Tudo que aconteceu na sua vida dentro do INSS vai estar lá. Ele é uma plataforma, ele é uma estrutura toda, ele não é só entrei, fiz um requerimento e saí. Ele tem tudo que você precisar, via de regra, está lá. Lá estão os extratos de pagamento, lá está o extrato do imposto de renda, lá tem o CNIS, né, ou CNIS, como nossos clientes sempre chamam, que é o Cadastro Nacional de Informação Social, que um dos conteúdos do Cadastro Nacional é o histórico de contribuições, né, o extrato de contribuições, que é o que a gente chama de CNIS, mas na verdade CNIS ele é um sistema inteiro, a gente só usa uma parte dele. Isso está lá. Está lá o bloqueio e o desbloqueio de empréstimo consignado. Lá tem o extrato de empréstimo consignado. E isso tudo só tem lá. Não tem nem pelo 135, nem pelo INSS digital. É só pelo meu INSS. E para isso a gente precisa de login e senha do cliente. Eu sempre peço autorização por escrito para poder acessar. Porque a senha é pessoal e intransferível. Então tem que ter uma autorização para poder acessar, né? Seja por WhatsApp, seja no contrato, sempre tem que ter ele te passando por escrito e autorizando o uso. Isso é essencial. Certo. E lá é onde você também vai pegar a carta de concessão. A gente pode requerer o benefício tanto pelo 135 quanto pelo INSS digital, mas a carta de concessão é só no meu INSS. A gente tem acesso ao processo administrativo na plataforma do INSS digital, mas não tem acesso a carta de concessão. Então, pode ser não. Então, vai ser lá que a gente vai ter que entrar. Então, a gente requer em um caminho, e aí a gente pede, e a gente cumpre todas as próximas etapas em outro, mais uma vez usando duas plataformas. Igual ao 135, a gente pede no 135 e termina no INSS digital. O meu INSS é a mesma, a gente termina no meu INSS. O INSS digital é a mesma coisa. A gente pede no INSS digital e muitas vezes tem que terminar no 135. Não a concessão foi feita. Mas a documentação necessária para o cliente ter, guardar, receber o benefício, se pega no meu INSS. Meu INSS. Que você falou 135, eu ia falar isso. Porque, na verdade, também, quando a gente faz um pedido pelo INSS digital, que daí a doutora Carol também vai entrar, você acaba pegando muita documentação lá no meu INSS, porque lá tem muita informação, né? Você pode pedir uma cópia de um processo administrativo anterior, o próprio CNIS, né? Todas essas informações são importantes para você, de repente, fazer um requerimento mais completo lá no INSS digital. A doutora Val conseguiu. Conseguiu, boa noite. Gente, estamos as quatro aqui. Estamos. Agora deu certo. Agora deu. E aí a dificuldade no meu INSS seria mais quando, por exemplo, seu cliente chega lá e não tem senha no meu INSS. Antes que a gente fazia com a agência aberta, a gente pegava a procuração, né, Carol? Ia lá, falava, olha, eu quero fazer uma senha do meu INSS para o meu cliente. Não precisava nem pegar fila para fazer isso, era rapidinho. Nem precisava. Agora o problema é quando ele chega sem senha, né? Você tem como fazer ali com todos os dados. Se não der certo, se não bater alguma coisa, complica. E aí a doutora Carol pode falar. Mas, e tem a questão também, quando tem a senha e os dados, tanto celular como e-mail, que mandam lembrete lá, não batem. Aí complica também nossa situação. Tem duas formas de resolver isso. Na verdade, tem três, né? A mais drástica é mandado de segurança. Essa é a forma mais drástica. E a mais demorada também. A segunda opção é agendar no guichê virtual, só que aí o cliente tem que dar procuração específica, com poderes específicos para fazer cadastro de senha.
Então, são várias procurações. Quando a gente trabalha com INSS administrativa, a gente lida com muitas procurações. Porque se a gente pega uma procuração escrito só aposentadoria, se a gente precisar fazer uma atualização cadastral separado, fora do processo administrativo, ele não aceita. Então, para fins previdenciários, a não ser que seja procuração pública, também não aceita. Então, a gente tem o termo de representação, tem um monte de coisa que a gente tem que estar sempre em contato com o cliente. E aí, quando a gente encontra essas barreiras, a gente tem a opção do guichê virtual, que aí precisa da procuração. E a gente tem uma terceira opção, que eu sempre peço essa procuração logo de cara, junto com a da aposentadoria. Sempre não. Pós-pandemia, comecei a pedir. Procuração para autorização de atualização de dados cadastrais. Aí eu vou lá no meu INSS Digital, que é a plataforma do advogado, faço requerimento de atualização de dados cadastrais, atualizo o RG, CPF, nome da mãe, nome do cliente, endereço e cadastro o meu e-mail. Com isso autorizado na procuração. Porque aí eu consigo atualizar os dados a partir do meu e-mail. E caso tenha alguma divergência de dados cadastrais, seja CPF, o nome da mãe com Z, com S, mudou, tá faltando um acento, isso tudo se resolve. E aí o sistema desbloqueia. Porque o sistema ele tem várias opções de cadastro de senha. Uma delas é responder 5 perguntas. Dessas 5, você tem que acertar pelo menos 4. Se errar, só depois de 24 horas pode tentar de novo. Só que essa opção nem sempre está disponível. Às vezes é só reconhecimento facial. O que hoje, na verdade, seria o ideal. Tanta fraude que está tendo, é legal ter. Só que para nós advogados complica. Porque aí a gente não tem esse acesso fácil. E aí o cliente, que muitas vezes é uma pessoa que trabalha na roça, ou uma pessoa que não tem tanto acesso à tecnologia, também não vai conseguir fazer para a gente. Exatamente. Tem a opção também de pedir uma chave de acesso na internet banking. Todos os bancos têm esse cadastro. Mas, mais uma vez, tem cliente que não faz esse acesso, não consegue fazer esse acesso. E tem banco que também não permite o acesso, às vezes dá divergência entre os sistemas. Então, a saída que eu mais uso é fazer o cadastro, fazer o pedido de atualização cadastral. Demora mais ou menos uma semana, mas ainda assim resolve mais rápido que um mandado de segurança e mais rápido que o guichê virtual, que no início a gente conseguia agendar para o dia seguinte. Hoje está demorando de 15 a 20 dias um agendamento. A terceira plataforma... Deixa eu só voltar um pouquinho, posso? Claro, com certeza. Só voltar um pouquinho. No 35, que é o acesso pelo telefone, eu gostaria só que você deixasse, doutora, o horário de atendimento. Das 7 às 10. Das 7 da manhã às 10 da noite. Ótimo, perfeito. E também o 0800 do advogado está seguindo, como eu falei, né? Como é o 135 do advogado, 0800, também é das 7 às 10. O advogado pode trabalhar lá das 7 às 10. Bastante fila de espera, tá? Demora muito para ser atendido, você ficar lá igual o telemarketing. E importante também que o atendimento é de segunda a sábado. E de sábado também até às 10 da noite. Sábado também. Ocorre. E até mais fácil. E até mais sábado fácil das 7 às de sábado do que de dia de semana. Perfeito. Então, o 35, ele acaba sendo utilizado muito mais pela pessoa, né? Para quem está fazendo o requerimento ali do benefício. Para o advogado utilizar, ele vai ter um pouco de dor de cabeça na conferência da procuração, que já tem que estar no sistema ou no processo da pessoa, se iniciou ali na agência, né? Aí depois o meu INSS é com a senha também da pessoa, não é o advogado. A pessoa autoriza o advogado a estar entrando com a senha dele. E agora a gente vai para o próximo, que é o INSS Digital. INSS Digital, ótimo. O INSS Digital, eu vou falar aqui para o estado de São Paulo, porque ele muda de estado para estado. Ele é um sistema resultado de um acordo de cooperação técnica entre a OAB São Paulo e INSS. E isso altera cada OAB, cada estado. Então, o que eu estou falando hoje aqui não necessariamente é válido para o INSS de Minas, do Rio e assim por diante. Esse acordo, inicialmente, ele tinha alguns serviços disponíveis, como requerer aposentadoria, auxílio-doença, mas nem todos. E aos poucos, eles vão acrescentando serviços. Então, talvez o que hoje tenha, daqui uma semana já tenha mais coisa. Inclusive, até a Val que vai falar sobre isso, sobre o novo pedido de auxílio-doença, que da área da pandemia, ontem não estava disponível e hoje já está. Então, altera bastante. Então, o ideal é sempre conferir no dia.
mas todos os requerimentos de benefício estão disponíveis. Alguns serviços não estão. Tem todos os requerimentos de acordo internacional, tem requerimento de cadastro de procuração, de procurador, cadastro de representante, comunicado de óbito, requerer diferença não paga quando, por exemplo, a pessoa é aposentada, morreu. Ela morreu dia 15, tem 15 dias para receber. Ela não vai receber isso espontaneamente. Ela não, que morreu, né? Os herdeiros não vão receber isso espontaneamente. Fica bloqueado. Então, a partir do momento que sai o alvará no inventário, ou então que sai o termo de partilha do inventário, o inventariante pode juntar, pode requerer, juntar o termo de inventário, a partilha do inventário ou o alvará e requerer essa diferença não paga. Tem isso tudo dentro do INSS digital, também no meu INSS. Porém, o INSS digital, ele é exclusivo para advogados inscritos na OAB com OAB válida, tá? Não adianta ter a OAB... Eu sou inscrita, mas ela está suspensa, ela tem que estar ativa, né? Então, é requisito, tem que advogar, né? Tem que ter as prerrogativas do advogado. Vai entrar no site da OAB São Paulo, clicar em serviços, fazer o cadastro na aba INSS digital. Vai assinar um termo de responsabilidade, vai assinar com certificado digital. Feito esse cadastro, ele demora até 10 dias úteis para ser validado e liberar o acesso ao sistema. Então, não é imediato. Então, se tiver um prazo fatal, não deixa para a última hora. Eu aconselho todo mundo a ter esse cadastro, não vai fazer diferença ter e não ter. E caso precise, já está pronto. Porque se um dia precisar, ele não sai na hora, ele demora para sair. Pode sair no dia seguinte, pode sair 10 dias depois, mas o dia seguinte, num prazo fatal, já era, já perdeu o prazo. Então, esse cadastro é sempre bom já deixar feito. Pode ser que nunca use, mas está lá. Mas se precisar, está pronto. A gente nunca sabe o cliente que vai aparecer no escritório. Segundo ponto, a gente pode entrar tanto com o login e senha, quanto com o certificado digital. Aqui o login e senha a gente tem que tomar muito cuidado, porque é o nosso login, é a nossa senha do meu INSS. Que o meu INSS, ele faz parte da plataforma gov.br, que é a mesma plataforma do auxílio emergencial, é a mesma plataforma do Caixa Tem, é a mesma plataforma da carteira de trabalho digital, que é onde pega o FGTS, onde pega o seguro-desemprego, da carteira habilitação digital, do SISU, do Enem, também é o mesmo cadastro. Então, é a mesma senha. Só que a nossa senha pessoal, a do nosso CPF, não é a do cliente e nem a nossa senha do sistema da OAB, que a gente tem uma senha da área restrita da OAB. Não é essa. É o login, vai ser o CPF e a senha é a senha do sistema gov.br. E aí, se a gente não souber a nossa senha, a gente cai no mesmo problema da senha do meu INSS. Vai ter que fazer as 4 perguntas, se não tiver o Bankline, se não tiver, vai ter que fazer reconhecimento facial. Se ainda assim não tiver, vai ter que recorrer a uma das outras plataformas para tentar resolver o problema. Nós somos segurados como qualquer outro. Lembrando que todo advogado é segurado obrigatório e tem que contribuir para a Previdência. Advogado que não contribui está sonegando tributo, tá? Só para lembrar. Somos todos Já fica o recado, obrigatórios. já fica o recado. Então, todo mundo tem que ter essa senha, tá? Feito esse cadastro, a gente vai entrar nesse sistema. E esse sistema, ele só permite requerimento. Ele não permite consultar CNIS, ele não permite consultar extrato de pagamento, não permite consultar, ele não permite nenhuma consulta, ele só permite requerimentos. Pode requerer uma cópia de um processo administrativo. Eu posso requerer um extrato de alguma outra, que eu tenho alguns específicos. Posso requerer, mas eu não tenho a consulta na hora. Que no meu INSS, basta eu clicar que eu quero a carta de concessão, ela sai na hora. O requerimento não, ele abre um processo administrativo, vai para a fila nacional, vai esperar um servidor tomar para si, né, ser designado o processo, vai tirar ele da fila nacional, ver se a documentação está em ordem, abre exigência, igual qualquer processo. Então, nem sempre é o melhor caminho. É um bom caminho quando não se tem a senha do cliente. Mas quando se tem, às vezes, não é o melhor caminho. Já para requerimentos de aposentadoria, eu particularmente acho que comigo vai mais rápido, tá? Outra coisa que, até eu conversei com a Val semana passada, a gente estava falando
de autenticação de documento. Pelo sistema do INSS digital, quando a gente junta uma documentação, a gente pode autenticar. Eu via de regra não faço isso, eu não autentico. Eu levava na agência para ser autenticado. Eu levava que aí o servidor autenticava. Porque quando a gente autentica, a gente se torna responsável pelo conteúdo do documento. A gente está testando que aquilo é verdadeiro. E se o cliente te passou uma carteira fraudada? Você vai se tornar responsável legal por essa fraude. Então, eu, via de regra, não faço isso. Porém, em pandemia, não tem como. Porque o que acontece? As agências estão fechadas. Se a gente não autenticar, o servidor vai abrir uma exigência pedindo para levar os documentos na agência. Para serem conferidos, para serem conferidos a veracidade. Que agência, se a agência está fechada? O processo vai ficar parado por 1 ano. Então, hoje não é mais uma opção não autenticar. Pode ser, desculpa te interromper, pode ser autenticação do cartório? Pode ser autenticação para o cartório, só que aí a nomenclatura do documento muda. Quando a gente junta um documento, ele tem que ser colorido até 5 MB, se eu não estou enganada, ou KB, eu acho que é MB. Aí a totalidade tem que dar 50. Se passar disso, você vai protocolar e depois vai anexar separado. Mas reduz, compacta, divide a carteira em 10 partes, se for necessário. Mas sempre o menor tamanho, com a melhor resolução possível para se ler, mas não precisa ser a melhor resolução, tipo uma foto HD, Full HD, mas tem que ser possível de ler e tem que ser colorido. Sempre colorido, tá? Não, diferente da justiça, se a gente juntar um documento preto e branco, mesmo que seja a digitalização do original, eles vão entender como cópia. E a cópia, a não ser que você autentique 100% a cópia, ela vai voltar no problema, vai cair na exigência e a exigência tem que levar na agência. Então, o que a gente faz? O nome da documentação é o primeiro nome do segurado. Então, João José da Silva, vai ser João, underline, que é o equivalente ao espaço na nomenclatura de documento. Então, underline, o número do CPF sem nenhum tipo de pontuação do segurado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Underline, original, cópia ou terceiros. Vai escrever essa palavra. Original, se for a digitalização do original. Cópia, se for uma digitalização de uma cópia. E terceiro, quando for um documento autenticado por outra pessoa, que não a gente. Então, uma cópia autenticada de cartório. Perfeito? Então, ele vai entrar como um documento chamado terceiro. Depois da nomenclatura do tipo de documento, underline o nome do documento. CPF, RG, com procuração, aí pode colocar. O que é difícil da cópia autenticada é que, por exemplo, a carteira de trabalho, a gente não junta só um vínculo, igual numa trabalhista. A gente junta todas as páginas que tiver qualquer tipo de anotação, incluído a página em branco seguinte. Então, se a carteira estiver cheia e o segurado tiver 4 carteiras, imagina o tanto de cópia autenticada que ele vai tirar. Aí, só para entrar com o processo, sai mais caro do que pagar o advogado, né? Então, muitas vezes não vale a pena. Então, por isso que tem que ter E essa parte de autenticação, eu mesmo já peguei um cliente que advogado anterior tinha dado baixa, porque a empresa faliu e aí não sabiam mais, o próprio advogado anterior tinha dado baixa. Ou seja, totalmente fraudada a carteira dele. E aí, como eu levei direto na agência, estava aberta ainda, aí eu não precisei autenticar. Exatamente. Por isso que eu comentei com a Carol. É muito então, sério. Assim, é muito sério isso. Porque nós não somos peritos grafotécnicos, né? Mas um jeito da gente se preservar é pedindo para o cliente assinar que todos os documentos entregues para o advogado são verdadeiros. E aí olha a dica aí, pessoal. Boa dica, hein? No requerimento, tudo que a gente faz no INSS, nós somos advogados, então a gente tem que fazer requerimento. Não adianta só mandar a documentação. Mandar a documentação qualquer um manda. A gente tem que colocar no requerimento todas as especificidades do caso. Então, se for uma aposentadoria especial, tem que colocar no requerimento qual é o período que quer ser enquadrado, por quê, que é como se fosse uma petição inicial. Porque o servidor ele vai analisar com cuidado, ele vai direcionar a análise para aquilo que a gente quer. Então, isso é muito importante. E no requerimento, você vai escrever como advogado que
As digitalizações são fidedignas à documentação apresentada pelo cliente. E aí, se ele der algum problema lá na frente, você tem um termo do cliente falando que ele falava que era verdadeiro, ele atestando que era verdadeiro. Isso é muito importante. Tá? Se esqueceu, todo mundo já esqueceu isso alguma vez na vida, esse termo. Mas daqui para frente a gente muda. A gente tem que sempre procurar melhorar, né? Uma outra coisa do INSS digital que só tem lá é o termo de representação. É um documento específico e ele é obrigatório para qualquer requerimento dentro da plataforma Meu INSS Digital. Esse requerimento, ele é um PDF, esse termo de representação, ele é um PDF editável, disponível no site da OAB São Paulo. Não vai achar no site do INSS. Disponível lá na aba INSS Digital, da área restrita da OAB São Paulo. No mesmo lugar que a gente faz o nosso cadastro, lá vai ter o termo de representação. Tem o termo de responsabilidade, que é o que a gente assina para poder cadastrar, e o termo de representação, que é um documento assinado por nós e pelo cliente, em que o cliente autoriza que a gente tenha acesso às informações pessoais, aos dados previdenciários e atue em nome dele. Tem o campo para assinatura dos dois. E esse requerimento, esse termo de representação, tem que constar o NIT do advogado, tá? Por quê? Quando nós atuamos dentro do INSS, quando era físico, dava para ver. A primeira coisa que o servidor faz é puxar o nosso cadastro, para ver se nós estamos regulares. Eu já descobri uma vez, inclusive, que eu paguei 2 vezes o mesmo mês. Logo no início, lá atrás, não, porque o servidor puxou e falou, você contribuiu 2 vezes esse mês. Eu falei, verdade. Né? Nem No tinha... atendimento. No atendimento. Eles veem isso, que se nós estamos regulares, para fins previdenciários. Então, se a gente está trabalhando de modo regular. Lembrando que o INSS tem ligação direta com a Receita Federal, tá? Então, também é muito importante. O que a gente declara na Receita, isso não acontece sempre, mas pode acontecer. O INSS confere com o imposto de renda e o imposto de renda confere com o INSS. Então, se a gente presta serviço para uma empresa, tem um RPA recolhido, tem uma guia, eu tenho um contrato de trabalho, tudo isso vai para o INSS. A Receita pode, ela nem sempre faz, aliás, é muito difícil fazer, mas caso caia na malha fina, ela pode fazer essa comparação. Dito isso, este termo de representação, ele vai ter um campo para assinalar do tipo de serviço. Vai ter só os principais requerimentos, os principais benefícios. Aposentadoria rural urbana, pensão por morte rural urbana, auxílio-doença, que não chama mais auxílio-doença, mas no termo ainda está. Agora chama benefício por incapacidade. E... Peraí que eu tô chamando a Juliane. Vamos ver, que eu chamei uma vez e deu que ela não podia entrar. Vamos tentar de novo. Tô aguardando ela, vamos ver. E aí, nesse termo, muitas vezes não tem o que a gente quer. E aí, o que eu faço? Melhor precaver do que faltar o termo, tá? Eu crio... Ah, a Juliane voltou. Okay. Voltei, gente. Eu tava sofrendo aqui pra voltar. Eu te chamei 2 vezes, estava dando que você não podia Falha participar. técnica aqui, gente. Internet, gente, acontece. Internet. E aí, eu só estou falando sobre o termo de representação do INSS digital. Dentro desse termo, às vezes, não tem o serviço que a gente quer. Por exemplo, atualização de dados cadastrais. Pelo sim, pelo não, eu crio um quadradinho à mão, eu imprimo, crio à mão, escrito, solicitar atualização de dados cadastrais. O mesmo nome do serviço do INSS. Porque se o servidor achar que está faltando isso, o seu processo para, abre exigência e perde tempo. Prefiro sobrar do que faltar. Ele é obrigatório para requerer benefícios. Revisão, teoricamente, não é obrigatório, mas juntem. Escreva do lado. Ele tem o mesmo poder de uma procuração, mas sempre junta termo e procuração, junta os dois. Porque a procuração te coloca como advogado, tá? O termo te coloca como responsável pelas informações que o INSS tem no convênio. Ele é muito específico para o convênio. A procuração, ela é um pouquinho mais ampla, tá? Mas mesmo assim,
Em relação à procuração. Procuração adjudícia é procuração adjudícia, ela não é procuração administrativa. Ou a gente coloca procuração adjudícia et extra, aquela que te permite ir além da justiça, ou é uma procuração específica para INSS. Não precisa ser a procuração que tem no site do INSS, que é uma procuração padrão. Não precisa ser. Mas a sua procuração tem que conter o que ela contém. Então tem que ter os termos mínimos que o INSS exige. Lá é o parâmetro mínimo. A sua procuração pode ter mais, ela não pode ter menos. Por que eu falo que muitas vezes eu não uso aqui? Porque às vezes não cabe o endereço do cliente lá dentro. Aí fica todo mundo de letrinha espremida. Ninguém vai conseguir ler. Então, pode digitar a procuração normal, a procuração do escritório, só tem que ter o que tem na do INSS. O termo de representação, não. Ele tem que ser exatamente disponibilizado no site da OAB. Imprime, o cliente assina, a gente assina. Nós podemos assinar com certificado digital, mas só depois que o cliente assinar também, tá? Tem essa questão. E, a princípio, é isso. São as principais diferenças do INSS digital para o meu INSS em termos de trabalhar como advogado. Uma outra coisa Excelentes dicas, sensacionais. Literalmente de quem só atua na área, que sabe tudo que acontece, que é o dia a dia mesmo, né? Exatamente. Tem mais bom, duas coisas que eu quero falar. Dentro do meu INSS, nós como advogados também temos como autenticar, mas não pela plataforma. Igual a gente faz em petição inicial. Cria um tópico no requerimento e fala: advogado procurado, conforme poderes, certifica que os documentos apresentados conferem com o original. Então, a gente tem como fazer isso dentro do nosso requerimento. Lembrando que não pode deixar de fazer esse bendito desse requerimento. De novo, não precisa ser o requerimento igual o formulário disponibilizado no site do INSS. Pode fazer igual uma petição inicial mesmo, com qualificação, igualzinho. Só muda o excelentíssimo senhor doutor juiz para ao INSS. O cabeçalho é só ao INSS. Não precisa colocar para o gerente disso, para o gerente daquilo. Quando era físico, a gente colocava dirigido a uma agência específica. Agora, como é fila nacional, tanto o meu INSS, quanto o 135, quanto o INSS digital, a gente não sabe quem vai julgar. Vai ter problema se um servidor do Piauí julgar uma petição, um requerimento que esteja escrito para o gerente da agência de Valinhos? Não, não vai, mas não precisa se preocupar. São coisas que com o tempo, porque isso a gente perde tempo escrevendo. Quando a gente deixa esse formulário padrão igual para tudo, é menos uma coisa para a gente se preocupar, para otimizar o nosso tempo. Então, tem como autenticar. Isso evita abrir uma exigência que seja só para apresentar a documentação para a conferência. O servidor pode não ler o requerimento, acontece. Então, por isso que o ideal é que seja feito pelo INSS digital, não pelo meu INSS. Mas se não tiver como, junta a procuração na documentação e vai pelo meu INSS com esse tópico dentro do requerimento. E eu ia falar mais sobre o INSS digital. Extremamente Carol, comum o site cair do ar, sair do ar. Pode falar, Ju. Eu ia te perguntar exatamente isso. Nesse requerimento que você falou, você assina esse requerimento, né? Você assina e digitaliza. Digitalmente. Eu assino digitalmente. Digitalmente. A hora que eu converto ele em PDF, dentro do Adobe, ele tem uma ferramenta dentro do Adobe que permite assinatura digital. Entendi. E aí eu assino ele digitalmente. Se for pelo INSS digital, não precisa, porque aí é só eu autenticar. É só eu autenticar. Que aí eu já porque estou daí já está com certificado digital, né? Exatamente. E no caso do advogado não digitalizar já com essa opção, ele tem que assinar e digitalizar, né? Exatamente. Exato. Mas mesmo assim, se ele assinar, digitalizar e não autenticar no sistema do INSS digital, vai ter que levar na agência original para o servidor conferir. Então, talvez não seja tão efetiva, a não ser que seja dentro do meu INSS. Bom, última coisa que eu tenho para falar de importante, já passo a palavra para a Val, é a questão do sistema que cai. Sistemas do INSS vivem fora do ar. Costumam funcionar de madrugada e de manhãzinha tipo 5 da manhã. Nossa. Como nem todo mundo gosta de trabalhar de madrugada, eu não tenho grandes problemas, dependendo do dia, dá para estender um pouco mais o turno, ainda mais na pandemia que tá todo mundo com a rotina meio maluca,
Às vezes dá, mas ninguém quer levar essa vida, porque a gente já fica o dia inteiro no escritório, em mundo pré-pandêmico, fica o dia inteiro no escritório, chega em casa e tem que ficar brigando com o sistema. Não é vida, né? Pelo amor de Deus. A gente tem que fazer o máximo para funcionar. O INSS, tendo esse conhecimento, disponibilizou um novo portal, que chama Novo Requerimento.inss.gov.br. Depois eu posso até disponibilizar para vocês. Não sei se a live vai ficar gravada, mas eu coloco Vamos nos lá, comentários. é novo requerimento. Então, Ponto INSS. eu acho que é .inss.gov.br. Ó, a doutora Ponto Carla gov ponto coloca br. pra gente. A doutora Isso, Carla coloca pra exatamente. gente. Carla tá lá doutora no nosso grupo, Carla, você coloca lá pra gente. Pega ela lá de já uma vez que eu coloca aqui mandei pra e coloca gente. pra gente. Isso. Doutora Carla faz parte da comissão também, uma queridíssima. A próxima live é com ela, hein? Ai, maravilhosa. E o sistema original é o SAG, é o SAG, que está lá no site da OAB. No mesmo site que a gente faz o cadastro, no mesmo site que a gente pega o termo de representação, ele tem o link direto. Eu até tenho salvo na minha barra de favoritos o site do TRF, do GEF e esse. Só que às vezes ele sai do ar. E aí tem esse novo requerimento. Ele funciona igual, só que o novo requerimento só entra com login e senha, não com certificado. Às vezes o certificado não está disponível, essa opção de entrar com certificado. Às vezes está, às vezes não. A maioria das vezes não está. Então é o login do sistema gov.br, CPF e a sua senha do gov.br. Sua senha advogado pessoa física, não advogado profissional. Às vezes os dois estão fora do ar. Aí você sente e chora. Às vezes o meu INSS está fora do ar. E às vezes tá tudo funcionando. Só que o INSS acusa que a nossa entidade certificadora não permite acesso ao sistema. Então ele fala que a OAB não te permite acessar o sistema do advogado. Aí você também sente e chora e espera o sistema voltar. Acontece, o problema não é com a gente. Não É deixa um o prazo para o último dia. Exatamente. Lembrando que benefícios previdenciários são imprescritíveis. O que prescrevem são os valores. Então, a gente tem até 5 anos para receber valores atrasados. Mas requerer benefício, eles são todos imprescritíveis. Só que, por exemplo, eu vou requerer um salário e maternidade de uma criança de 18 anos. É só para dizer que eu tive o direito, porque eu não vou receber nada. Mas uma pensão por morte, por exemplo. O marido da senhorinha morreu há 10 anos. Ela não sabia que tinha direito. Eu posso requerer, só que eu só vou receber da data do requerimento para frente. Mas o benefício em si não é imprescritível. Então, prazos de INSS, prazos fatais, são prazos recursais. Este, sim, não deixa para a última hora. E se, porventura, ficar para a última hora, o que você faz? Envia com a R para a agência. Vai numa agência dos Correios e envia, você enviou na data certa. Na pior das hipóteses, isso vai demorar para chegar, vai demorar para ser julgado, pode ser extraviado, mas você tem uma prova que enviou na data certa. E ainda assim, recurso de benefício, tem como driblar a prescrição, a decadência, no caso também. Quando existe direito líquido e certo, ele é imprescritível, tem como afastar a perda do prazo recursal. Então, se a gente tem 30 dias para recorrer de uma decisão do INSS. É um direito líquido e certo. O INSS errou. De alguma maneira, não viu. Tá lá. Tá na carteira, o INSS não validou. Ou a carteira não tem nenhuma fraude, mas o INSS não considerou a carteira. Alguma coisa. Se o direito for líquido e certo, dá para afastar essa perda de prazo. Isso só administrativamente, judicialmente de jeito nenhum. Judicialmente vale o Código de Processo Civil, a lei do juizado, não, mas dentro do INSS tem como afastar. Então são manhas que você vai pegando com o tempo, mas dentro das plataformas, elas caem, elas saem do ar, elas não funcionam. Às vezes a plataforma funciona, mas fala que não achou as informações do segurado. Às vezes você quer ter acesso a um requerimento que você fez, você quer pegar uma cópia de processo administrativo, você clica lá, fala que não tem nenhum requerimento. Às vezes você está lá e você vai pedir o CNIS é incompleto, sai pela metade.
ou ele não sai, ou ele fica rodando, aí Às ele vezes ele só cai. fica rodando. Às Então, vezes ele só fica rodando, mas é, o problema é de plataforma mesmo, gente. Porque exatamente. esse que a gente acessa com o certificado digital é o requerimento.inss.gov.br. Aí o INSS já viu que esse negócio trava, aí eles fizeram esse novo requerimento.inss.gov.br, que daí é só por senha, né? Só por Mas 100. E também em trava. Só que eu falo assim, tem dia que nenhum funciona, tem dia que Trava. só um funciona, tem dia que só o outro funciona, tem dia que só um 35 funciona. Então, se é prazo fatal, tenta no 35 também. Você vai ficar pendurado no telefone 3, 4 horas, vai ficar pendurado no telefone 3, 4 horas, mas E tenta. agora no 0800, né? Agora a gente Então, tem eu que ia falar testar isso esse agora. 0800. Não é à Exatamente. toa que tem tantas ferramentas, eles ainda estão vindo com mais ferramentas, né? Só É que aí não são justamente. plataformas, são É, serviços. São Aham. serviços. O isso. serviço que a gente tem disponível para advogado é o guichê virtual, que agora também abriu no TRF3, também abriu o guichê virtual. Recebi e-mail hoje falando sobre isso. E tem o 0800. O 0800 é o 135 do advogado. Nós, como advogados, atuando como advogado. Então, novamente, a gente só Isso. tem como saber de processos que nós já estamos procurados ou sobre algum procedimento que, por exemplo, eu estou em dúvida como requerer, como eu tenho acesso a determinada instância do INSS, né? Que o INSS não tem instância, mas o CRPS tem. E esse 0800 serve para isso. Agora, o guichê virtual, ele é exatamente a mesma coisa que o balcão de agência. Só que, de novo, a gente tem que ter cadastro no INSS digital. Esse é só pelo INSS digital. Tanto faz se pelo requerimento, que é o SAG, ou pelo novo requerimento, vai fazer o agendamento chamado guichê virtual. OAB, Deixa guichê a virtual. gente só voltar para a gente organizar as ideias. Então, a gente já falou do 135, telefone, próprio beneficiário. A gente já falou do meu INSS, beneficiário, pode passar a senha para o advogado. Terminamos agora de falar do INSS digital, que é só do advogado, e agora a gente vai falar do guichê virtual, que é uma extensão do INSS digital, certo? Ele é Na um verdade, está como serviço um para o serviço, né? advogado. Ele é um serviço para o advogado. Que aí Que você vai pra- acessar lá por dentro Pelo do INSS digital. 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 Exatamente. Uhum. A Val queria Pode falar falar, alguma Val. coisa? Só para complementar, que tem bastante advogados que têm dificuldade porque eles entram na parte restrita do site da OAB. E o que acontece? Ele vai lá e clica em INSS e dá erro, ele não consegue. Se o advogado ele entrar na aba que está do lado esquerdo e clicar em INSS digital, aí provavelmente ele vai conseguir. Ou digitar esse novo link, Exato. que é o Perfeito. requerimento. As Então, é a diferença, porque se ele clicar lá na área restrita, vai são dar as erro e manhas ele da não vai conseguir ter tecnologia. acesso. Aí ele vai achar que é um erro. Ele vai achar que é um erro, que ele não conseguiu fazer o cadastro, não tem acesso, mas na verdade Via de é que ele regra, está pelo erros Exatamente. caminho em errado. relação ao INSS em qualquer plataforma remota. A culpa não é nossa, via de regra. Dificilmente a culpa vai ser nossa. Quase sempre o problema é deles. O DataPrev, ele tem muita dificuldade em manter sistemas estáveis, porque são muitos acessos ao mesmo tempo. Que a mesma plataforma que mantém o INSS digital, mantém o meu INSS, mantém o 135, mantém o Sirius, mantém o Plenos, que são os serviços que os servidores trabalham. É tudo pela mesma agência. Então isso fica... Os servidores também enfrentam os mesmos problemas que a gente. O tempo todo eles estão enfrentando esses problemas. Por isso que é muito difícil a gente conseguir lidar com o INSS, que é do mesmo jeito que a gente tem dificuldade, o servidor tem dificuldade, ninguém tem paciência para ficar lidando com isso todo santo dia, e todo santo dia acontece algum tipo de erro. É muito comum. E, bom, vamos voltar para o serviço, que é o serviço do guichê virtual, que, ao meu ver, foi a melhor coisa que aconteceu. O guichê virtual, você vai agendar um atendimento. Hoje, ele está agendando para 2 agências. Jundiaí, Eloy Chaves, e São Paulo, Santana, eu acho que é a agência de Santana. É a central de São Paulo. Isso Mas todo mundo só pode o nome. utilizar. É só o nome da agência. Você vai clicar na sua cidade, clicar lá, selecionar agência. A gente vai selecionar a agência, por exemplo, de Valinhos. Ele vai falar, não há vagas disponíveis. E ele te remete para a agência que tem.
vai ser sempre essas, tá? Na verdade, é sempre São Paulo, só que a de São Paulo está passando por uma atualização de sistema e aí remeteram para Jundiaí, mas logo sai e volta só para São Paulo. Não importa o nome, porque o que vai acontecer? É um servidor que vai estar de frente para um computador e ele vai fazer o que você pedir, como se fosse um balcão. Vai fazer esse agendamento, a gente vai juntar toda a documentação na hora do requerimento, como se fosse um requerimento online. É um requerimento online, mas, por exemplo, o último que eu fiz era para saber, era para pedir atualização de uma revisão de pensão por morte, porque teve um problema no pagamento, teve um problema na concessão, e além do problema da concessão, teve um problema no pagamento. O pagamento veio todo errado, em determinado mês de janeiro e dezembro. Eu precisava saber o que foi esse erro, o que eram esses valores, porque veio o valor da pensão e veio R$ 300 a mais. Então, eu precisava saber de onde veio isso, para poder ou mudar o requerimento da revisão, ou entrar judicialmente, ou para saber que caminho seguir. Porque tem certas coisas que a gente não consegue saber só pelo sistema do INSS, do meu INSS ou do INSS digital. O que eu fiz? Eu falei com o servidor, eu falei, antes de eu falar com o servidor, eu juntei toda a documentação necessária, procuração, RG, CPF do requerente, termo de representação do requerente, que é o meu cliente, termo de representação, o extrato de pagamento mostrando que tinha esses dois valores. Então, eu já mandei tudo e fiz um pequeno requerimento, falando que eu queria... É uma página de Word convertida em PDF. Que esse foi feito o agendamento para sanar as dúvidas referente a tal caso. Só isso, expliquei um pouquinho o caso. Quando a gente faz esse requerimento, ele vai vir uma tela de confirmação, igual qualquer outro requerimento administrativo online. E no seu e-mail, um dia antes, vai vir o link da chamada. Pelo Google Meets, é sempre pelo Google Meets. Sempre fica de olho no spam, que às vezes vai para o spam, mas sempre chega um dia antes. Você vai confirmar a participação e mais ou menos de 10 a 15 minutos antes do horário você já entra nessa sala. Comigo nunca atrasou. O servidor nunca atrasou. Mas tem servidor que atrasa, às vezes ele atrasou numa chamada anterior. Via de regra, esse atendimento tem duração de 20 minutos. Teoricamente era para ser igual, eu estou aqui de cara aberta, falando, mas eu já peguei atendente que não falou e não apareceu, só digitava no chat. Eu falava, ele me ouvia, ele me via, mas ele só respondia por escrito. Já peguei atendente que tinha o rostinho, mas não tinha voz, então era só por escrito. Já peguei atendente que tinha voz, mas não tinha rosto e não tinha chat. E já peguei a função completa. Então, assim, teve dia que eu não sabia com quem eu estava falando, porque o atendente não se identificou. Tem dia que eu sabia com quem eu estava falando, porém, sempre resolve. Eu sempre tive todos os meus problemas resolvidos, todas as minhas dúvidas sanadas. E lá, assim, não tenham vergonha de perguntar. O servidor está lá para isso e ninguém nasce sabendo tudo. Ainda mais se tratando de INSS, que muda tudo todo dia, toda hora. Tem milhões de portarias, tem milhões de memorandos internos, circulares internas que a gente não tem acesso, só eles têm. Então tem coisinhas que a gente às vezes quer pedir, não sabe como, ou que a gente pedia de um jeito e mudou da noite para o dia. Não tenham medo de perguntar. Inicialmente a gente conseguia agendar de um dia para o outro. Hoje está demorando uns 20 dias. Pode falar, Ju. E o guichê virtual, né, doutora Cláudia? A gente tem que parabenizar aí a comissão da seccional, que foi a primeira seccional que conseguiu esse guichê virtual, esse serviço no INSS digital. Como eu falei no início, cada seccional aí tem um acordo de cooperação técnica, né? E foi uma luta da comissão da seccional de direito previdenciário, hoje presidida pelo doutor Sodero, né? José Roberto Sodero. E foi uma luta muito grande, começou em agosto do ano passado e a gente conseguiu esse atendimento, iniciou aí em dezembro do ano passado. Então, o advogado, ele tem que usar isso daí, porque é a maior aproximação, vamos dizer, né? Porque a intenção é aproximar a advocacia do INSS, né? Era uma reclamação nossa, inclusive nossa comissão aqui de Valinhos tinha mandado um requerimento para a comissão da seccional, né? Porque o judiciário tinha comunicação com o INSS através de e-mail, né? Procurador tinha comunicação e a gente não tinha essa comunicação, né? E aí a gente acabou sendo a primeira seccional a conseguir esse serviço aí pelo serviço do INSS digital.
E Então a gente tem funciona. que aproveitar. E Ele funciona. funciona, é um serviço que funciona. Ele não tá lá só por estar. Eles só Ele são meio realmente funciona. tímidos para aparecer, mas funciona. Mas até, eu acho assim, primeiro ponto, a gente só tem que agradecer, porque realmente estamos sendo bem representados, eu acho que é um ponto importantíssimo. Eu que atuo na trabalhista, tem acho que 15, 20 dias que começou o atendimento também. A gente acessa, aí você conversa com o servidor e resolve o seu problema. Isso é muito importante, é graças realmente ao AB São Paulo que tem brigado mesmo, lutado por essa conquista, né? Então é muito importante e a gente consegue resolver o problema do nosso cliente. Eu vejo vocês que estão aí atuando nessa área, né, previdenciária, o quanto de trabalho que vocês estão tendo, porque são muitas demandas, né? E depois eu quero saber até como que tá essa Exatamente. questão de perícia, se tem alguma coisa que tem que ser Exatamente. entregue lá, como que vai funcionar. Enfim, estou aqui ansiosa. Vou deixar a Carol concluir, a gente vai dando sequência aí. Não, Exatamente. já vou abrir a fala para a Val, que é a que vai falar do novo auxílio-doença, né? O novo requerimento de auxílio-doença, só falando que tudo que a Val vai falar, excelente, realmente aconteceu. Uma lei agora de 31 de março, que fala sobre as perícias virtuais. Na verdade, não é perícia virtual, é perícia remota. Não há perícia física, né? Não é videochamada, envia documentação e é analisada. Diferente da antecipação de auxílio-doença que teve ano passado, que não teve perícia. Eles antecipavam, depois, quando as perícias voltaram, chamavam o servidor não, o segurado para fazer perícia, e aí confirmavam ou não o auxílio-doença, vendo se tinha diferença de pagamento, ou se a pessoa tinha que devolver o pagamento recebido. Isso é outra história. O de agora não é isso. Mas estão agendando perícia presencial, sim. Eu tive uma perícia agendada hoje numa pensão por morte de dependente inválido, né? Incapaz, inválido não é mais o termo correto, é incapaz, e foi agendada para o dia 11 de maio em Jundiaí. Se vai estar funcionando a agência na hora, a gente só vai descobrir uma semana antes. E caso não esteja, liga no 135 e remarca, tá? Mas eles estão agendando sim para agência física. Mas não necessariamente é o melhor caminho hoje. Hoje ainda existe auxílio-doença para perícia física e ainda existe o auxílio-doença da lei nova agora de 31 de março. Val, é a sua área. Pode falar, meu amor. Então, agora, a partir de hoje, porque até ontem a Carol tinha acessado o site, meu INSS, e não estava aparecendo. Então, a partir de hoje, aí, inclusive eu liguei no 135 para saber como que faria esse agendamento. Rapidinho, Val, deixa eu só explicar uma coisa. E aí a moça falou por assim que ela ligou no 135? Porque a lei que instituiu esse tipo de auxílio-doença com a perícia remota, ela fala exclusivamente pelo portal 135. Então, tá. por isso que se liga primeiro no 135, até ontem, né? Hoje, aí a Val ligou e descobriu a mina de ouro da advocacia. Continua. Compartilha. Então, a atendente, ela falou assim, olha, vou precisar da tua ajuda, porque eles não orientaram nada, não passaram passo a passo, então nós estamos perdidos também. Então, eu te ajudo e você me ajuda. Então, aí ela falou qual que era o campo para procurar, e aí eu fui passando, inclusive, o passo a passo para a atendente. Então, aí, como para você requerer esse auxílio por incapacidade temporária, então você primeiro tem que acessar o novo requerimento, depois tem que pegar no rol lá onde que está perícia médica, e aí sim você vai conseguir achar o ícone para o auxílio por incapacidade temporária e a análise de documento, né, à distância, então via remota. E aí sim você consegue juntar os documentos e mandar e fazer esse requerimento do auxílio. Então, como a Carol explicou, não é mais aquela antecipação, né, do auxílio, e sim uma análise agora pericial. Então, seria... Exatamente. Desse momento de pandemia, então, agora né? facilita muito. Isso, até dia 31 de dezembro. Isso. Certo. Então, inclusive, assim,
Está previsto até o final do ano. Que bom que já 31 de colocaram uma dezembro. data longe, né? Que até o ano passado, que foi até 31 de dezembro também, era só Certo. antecipação. Então, para essa antecipação, você tinha que, cada 30 dias, Nossa. renovar esse pedido de antecipação. E se você dormisse no ponto, você perdia a vez e você tinha que fazer um novo, e aí já não Certo. contava aqueles atrasados. Então, Uhum. também Doutora isso vai Cláudia, é melhorar. importante a gente falar, porque vai ter muitos colegas aí com essa dificuldade. Inclusive, a gente teve uma colega aí já em comum que caiu nessa, né? Que como os outros requerimentos estão podendo ser feitos, né? Inclusive com a possibilidade de perícia, se você escolhe lá no meu INSS diferente, ou seja, sem ser esse caminho que a Val acabou de passar, do atendimento à distância, se você escolhe o outro, aí você vai passar por perícia. Então, aí vai ter que aguardar uma data, vai ver se a agência vai estar aberta, vai ver se vai ter essa perícia ou não. Não é esse atendimento remoto, é essa perícia remota. Então, tem que tomar cuidado. Quem for pedir hoje, né, e for pedir nessa nova modalidade, tem que ser esse caminho que a doutora Gente, a Val gente passou tem aí 2 pelo meu minutos INSS. restantes, tá? 1 minuto e 52 É. segundos. Lembrando também que quem já tem perícia agendada hoje, se desmarcar, não vai conseguir agendar essa outra, não vai conseguir remarcar. São 2 requerimentos diferentes, então pode perder a data inicial do benefício, que não é interessante. Se já tem benefício marcado, continua no benefício marcado para a perícia que já está agendada. Doutora Cláudia, Carol, a palavra é sua pra gente apareceu aí, Acho que encerrar. não. apareceu aí pra você, porque não Apareceu? cai mais com uma hora. Apareceu 1 minuto e Apareceu? 25 Nossa, agora. que chato esse Ixi, Instagram, então- gente. Hoje Hoje eu a fiz 1 hora gente e tá, meia de olha, eu vou live falar pra outro você, dia. viu? Hoje não é nosso Hoje dia. tá difícil esse Instagram. Mas aí no fim a gente não viu nem dúvidas aí, se tinham Eu posso abrir de dúvidas aí novo, do eu posso abrir pessoal. outra. Não, o mas chat tá ninguém tranquilo. colocou, ninguém colocou Não, né? nenhuma dúvida. Eu acho que a gente conseguiu atingir a finalidade, foi falado de todas, do 135, Vamos de deixar todas as avisado plataformas. também, doutora Cláudia, que no site da OAB tem tutorial para entrar INSS Digital, para usar o guichê virtual, tem modelos de requerimento, tudo no site da OAB de São Paulo também. Então, se ficou, olha lá, a doutora Raquel falando que não sai a live. Que não Pode cai, continuar. Então, Bom, beleza, vamos se continuar. ficou alguma dúvida, a gente Vamos tá, continuar. Ela E, falou pra bom, continuar. gente, caso o duro é que se caia, cair né, não vamos- salva, né? Então, Não, mas só, bom, se só uma cair, observação. chama a gente só uma no privado que a observação gente para ajuda, a gente complementar. responde, tá? Pode me chamar no direct à vontade, no WhatsApp, a gente vai se ajudando. Realmente não é para Pode cair. falar, doutora Eu Val. fiz outro dia e não caiu, não. Então, as perícias elas continuam, inclusive eu tenho cliente marcado, agendado agora para o dia 9. Já liguei no 135 para saber